Eu vou ensinar para vocês uma manobra de base que todo iniciante que está começando no slalom precisa aprender. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês 3 exercícios que são essenciais para aprender a manobra cross. O primeiro deles é o movimento de impulso, o segundo é a postura de estabilização e o terceiro é a melhor forma de como cruzar os pés para a manobra cross. Então fica nesse vídeo até o final para aprender tudo certinho, beleza? Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Vitor Fialkovics, atleta de patinação slalom e profissional de educação física e bem-vindo ao canal do Aprenda Slalom. E se vocês gostam do trabalho que a gente vem fazendo aqui, já deem um like e compartilhe para mais pessoas poderem aprender também. Bora começar? Então é isso, nós vamos para o nosso primeiro exercício, que é o exercício de impulso. Vou mostrar para vocês, tá? A gente vai começar aqui, ó, no exercício de impulso. Por quê? Porque ele é o primeiro movimento que a gente faz, ó, a manobra cross. Deixa eu mostrar de novo para vocês verem. Faz o movimento, cruzou. Tá bom? A gente então vai fazer esse movimento aqui. E o que acontece? O meu patins, ele tá arroqueado. O que isso significa? Que as duas rodas das extremidades estão acima do solo. Então eu geralmente fico em 2 rodas, ou tanto nas de trás quanto nas da frente ou as do meio, tá bom? Se vocês não tiverem o patins roqueado, não tem problema. Ainda assim dá para fazer a manobra cross, tá bom? Então vamos começar aqui com o nosso primeiro exercício. Primeira coisa que a gente tem que saber é a postura, tá? Como que a gente vai começar primeiro? Joelhos semiflexionados, quadril também semiflexionado e o nosso tronco fica na posição assim, ó, levemente projetado para frente, tá? A gente vai começar na posição V. A posição V é essa daqui, em que você deixa os calcanhares juntos e as pontas elas ficam para fora, dessa forma aqui. Outra coisa, o peso do corpo, ele fica sempre projetado nas rodas de trás do patins, tá bom? Elas ficam desse jeito porque você tem mais mobilidade de mover as pontas aqui, tá bom? A parte da frente. E aí pra gente começar, você começa, né, nessa postura, tronco levemente para frente e faça um movimento de abdução, um movimento de abertura das pernas. Vocês vão deixar as pernas abrirem dessa forma e depois vocês vão aproximar as pontas dos pés, ó, dessa forma aqui. Esse tipo de exercício, ele é um pouco difícil para quem está começando com o patins desroqueado, tá bom? Então vocês vão precisar fazer mais força. Deixa eu fazer mais uma vez para vocês verem aqui. Ó, eu mantenho os calcanhares próximos e aí quando eu faço o movimento de abertura, eu mantenho as pontas dos pés próximos, tá bom? Aí a gente para assim. Se você não conseguir parar assim, pode levantar os 2 pés e deixar dessa forma. E olha, mantenha aqui flexionado, a canela, ela pressiona a língua do patins, faz o movimento de abertura, força os 2 pés, ponta para dentro, posição V. E aí a gente vai treinar isso daqui, tá bom? Esse é o nosso primeiro exercício. Beleza, agora que vocês pegaram o movimento do limão, agora a gente vai fazer ele continuamente. Como que seria? Dessa forma aqui, olha. Mantém, mesma postura, vocês vão fazer o movimento de abertura e assim que fechar, deixa os pés paralelos para poder realizar o movimento novamente. Deixa eu voltar aqui, agora eu vou fazer para o outro lado. Flexiona os joelhos, sempre o tronco para frente, tá? Movimenta, força para dentro, de novo e assim vai. Pronto, a gente pegou o nosso primeiro movimento. Agora a gente vai para o nosso segundo exercício, que é o movimento de estabilização, tá bom? Vou mostrar para vocês como que é. E aí quando a gente faz o movimento do limão,
a gente vai passar para a nossa segunda parte, que é o movimento de estabilização, que ele fica desse jeito aqui, ó. Os pés quase que alinhados, um na frente do outro. Novamente, faz o movimento do limão para ganhar impulso. Depois vocês vão deixar os pés alinhados dessa forma. E para a gente começar, nossa postura é essencial. Aqui vocês vão deixar semiflexionado, joelhos, mesma coisa, e os pés, ó, eles não estão extremamente alinhados, porque ficar assim, ó, já é meio difícil, tá bom? Eles vão ficar, ó, mais ou menos um palmo de distância dessa forma aqui. E é importante que vocês, ó, pisem um pouquinho para fora, tá bom? Pisar para dentro não é legal, deixa assim, ó, para fora. Além disso, lembrem-se de não deixar o movimento assim, porque vocês ficam sem base atrás, vocês podem cair, tá bom? Deixa sempre, ó, o quadril, o nível do quadril entre as duas pernas. E aí vocês vão ficar desse jeito aqui, tá bom? Lembrando, nesse vídeo a gente está aprendendo o cross com a direita na frente, tá bom? Por isso que eu estou mostrando o movimento de estabilização com a perna direita na frente, beleza? Então vamos de novo, é o mesmo esquema dos swizzles, quer dizer, é o mesmo esquema do limão. Vocês vão fazer o movimento de impulso, aproveitar o exercício anterior, e aí vocês vão deixar os pés levemente alinhados, tronco também para frente, braços abertos. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para o nosso terceiro exercício. E antes de fazer o nosso terceiro exercício, eu vou passar um alongamento para a gente fazer um movimento de cruzado melhor, tá bom? Esse alongamento vai ser mais ou menos assim, ó. Tô aqui, bom é que tem bastante coisa para segurar, tá? E aí vocês vão começar se apoiando em algo para poder, ó, cruzar a perna direita para cá. Tem gente que vai começar e não consegue fazer o movimento de cruzar porque não tem esse tipo de alongamento. Então é bom vocês treinarem dessa forma aqui, ó, tá vendo? E pode ver que é o seguinte, aqui ele está bem próximo, mas é bom você também fazer um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para vocês sentirem como que é a posição, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, de lado, tá? Flexiona bem os joelhos e deixa a perna direita na frente, cruzando assim, tá bom? Agora a gente vai para o nosso terceiro exercício, que é a forma correta de cruzar para a gente poder fazer a manobra cross, tá bom? Eu tô aqui num plano reto, mas só que ele não é um piso tão bom, tá? Só para explicar. E a gente vai aproveitar os dois exercícios que a gente aprendeu anteriormente, que é o movimento de impulso e o movimento de estabilização, tá? Para a gente cruzar os pés precisa disso daí. Como a gente vai cruzar de uma forma correta, então o que eu já digo para vocês? Se preocupar bem com a postura, tá bom? Principalmente com os joelhos, porque tem muita gente que começa a cruzar e fica reto assim, sabe? E aí não consegue mais amplitude porque os joelhos não estão flexionados. Então vocês vão fazer com os joelhos flexionados. Então a gente vai começar projetando o peso do corpo nas rodas de trás do patins para frente ficar mais leve, tá bom? E aí vocês vão fazer o movimento de impulso e depois estabilização. Feito o movimento de estabilização, vocês vão cruzar bem pouquinho e já vão soltar, tá bom? Já vão tirar do movimento de cruzar. Tô aqui, fiz o movimento e estabilizei, cruzou bem pouquinho, tirou. Esse aqui vai ser o nosso primeiro exercício, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Tô aqui, fez movimento de impulso, estabilização, cruzou um pouquinho, tirou. E é assim que a gente vai fazer. Outra coisa, além do joelho flexionado, lembra aqui da postura, o corpo sempre para frente, tá? Ó, fiz o movimento, cruzou um pouco, saiu. Eu tenho essa leveza nos pés porque o meu patins está roqueado, então não esqueça disso. Se vocês querem facilitar o movimento de vocês, deixem os patins também roqueado. Tá vendo que agora eu tô cruzando um pouquinho mais? E é assim que a gente vai fazer. A gente vai começar cruzando bem pouquinho e aí à medida que a gente vai tentando, vocês vão cruzando um pouco mais. Joelho bem flexionado, cruzou, cruzou. Olha a distância que eu fiz. Voltou. Beleza. Outra coisa, para a gente cruzar corretamente, tem uma dica aí. Olha, por exemplo, na hora que vocês fizerem um movimento de cruzar, é normal os dois pés
Eita, o piso é tão ruim que já parou. É normal os dois pés ficarem assim, mas quando vocês forem descruzar, lembrem-se de manter uma distância entre os dois pés para vocês poderem descruzar com mais facilidade, tá? Porque é normal alguém que está começando a fazer isso daqui e acabar pegando a roda, tá? Então, como vocês estão vendo esse vídeo, vocês não vão esquecer disso, espero. Vou mostrar aqui de novo. Tô aqui, movimento de cruzar, cruzou, e aí ó, eu espaço uma perna da frente da outra e descruzo. Deixa eu fazer de novo. Então vamos lá, flexiona os joelhos, faz o movimento de cruzar, deixa um pouquinho, descruza. É isso, pessoal, agora que a gente pegou todos os exercícios, a gente vai passar para os cones. E aí a gente vai ter 3 distâncias que a gente vai começar, tá bom? Como todo mundo aqui está iniciando e o propósito do vídeo é esse, então a gente vai começar numa distância bem alta, depois a gente vai para uma distância oficial do slalom, que é 120, e depois a gente vai para a distância principal, que é 80, tá bom? Então bora lá começar? E pra gente fazer o cross nos cones, eu tô aqui com giz e também tô com a treina já esticada. Eu vou mostrar pra vocês a nossa primeira distância, tá bom? Eu vou fazer uma marcação de 80, o piso não tá tão bom, mas vamos utilizar ele assim mesmo. 240 aqui e chegamos a 4 metros. Aqui a gente tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Tô com os cones, então vou colocar aqui. E aqui a gente vai utilizar um espaço mais ou menos assim, ó. Deixei 2 livres, tá bom? De 80, e aí deixa mais 2 livres aqui e pronto. Então agora a gente tá com a fileira já feita e eu vou fazer o cross para vocês. Vamos começar, por enquanto, sempre fazendo um movimento de abertura. E aí a gente vai fazer o cross no cone do meio, tá bom? Tô aqui, eu vou pegar um pouquinho de espaço, braços abertos. Faço o movimento de abertura com os joelhos bem flexionados, deixo passar cruzando, abro de novo, faço um pouquinho mais de impulso. Vou fazer de novo. Joelhos bem flexionados, faz o movimento de impulso, cruzou, cruzou, cruzou e movimento de impulso de novo. E aí vocês conseguem ver que assim, na hora que eu tô cruzando os pés, eu não tenho tanto impulso, então eu não consigo pegar a velocidade quando eu tô cruzando os pés. Eu vou começar parado só para vocês verem. Vou começar um pouquinho mais atrás. Tô na posição V, joelhos flexionados, o meu corpo ele vai para frente na hora que eu faço o movimento de abertura. O corpo vai para frente, cruzou e agora vai para frente de novo. Beleza? Essa é a primeira distância, agora eu vou fazer a segunda distância que a gente vai utilizar também. Então agora a gente vai para a nossa segunda distância. Vocês perceberam que a gente utilizou um vão de 2 cones, só que agora a gente acrescentou um cone entre o vão dos dois. E essa distância aqui é mais ou menos a distância de 120 centímetros, tá bom? Que é uma distância oficial que a gente usa no slalom. Agora vai ficar um movimento mais curto. Vejam só. Tô aqui, faz o movimento do cross. Na hora que passou o cone, eu já tenho que fazer o movimento de abertura, tá vendo, ó? Aê! E se vocês perceberem, a minha movimentação agora fica mais constante. Na hora que eu passo o cone, ó, eu já tenho que ou cruzar ou fazer o movimento para abrir as pernas. Agora a gente vai para a nossa última distância, que é a principal, que é a distância de 80 centímetros, tá bom? O que eu vou fazer? Vou acrescentar mais um cone, vou colocar aqui, ó, dessa forma, eliminando todos os espaços e preenchendo aqui, ó. Deixa eu só guardar esses cones. Agora a fileira ficou muito mais desafiadora. Eu vou mostrar pra vocês por quê, ó. Tô com os joelhos flexionados e assim que eu passo um cone, ó, eu já tenho que abrir, fazer o movimento de abertura. E aí ele fica assim, ó. E não esqueçam de sempre manter o tronco levemente projetado para frente, tá bom? Se vocês manterem o tronco reto, é capaz de vocês caírem para trás. Vou mostrar de novo. Tô aqui, movimento de abertura. Depois eu passo cruzando.
Então é isso, pessoal, essa foi a manobra cross. Eu fiz mais vezes com a perna direita, mas é bom aprender pro outro lado também com a perna esquerda na frente. Além disso, mais pra frente eu vou postar um vídeo de como fazer o cross alternado, então fiquem ligados, tá? E outra coisa, a manobra cross, ela é muito importante para um monte de manobra, tá bom? Por exemplo, fazer uma broke, fazer o total cross, na verdade para quase tudo, né? Porque assim, a base do slalom mesmo, como vocês podem perceber, é o cross. A gente faz muitos movimentos cruzando as pernas, então precisa saber muito bem tanto o cross de direita quanto o cross de esquerda e até mesmo o cross fazendo de costas, beleza? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se surgiu alguma dúvida ou se vocês quiserem solicitar mais vídeos novos, deixa aí nos comentários, tá bom? E não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas poderem aprender também, beleza? Obrigado, valeu!